Chegou a hora de divulgar o estudo ultra-secreto da OTAN de 1964 sobre OVNIs e vida extraterrestre. Você está ouvindo Exopolítica hoje com o Dr. Michael Salla, sua fonte para a verdade sem censura sobre a agenda humana, extraterrestre, global, política. Clique no botão curtir e inscreva-se nesse canal. E agora aqui está o Dr. Michael Salla. Bem-vindos a esse novo comentário sobre exopolítica. Nesse comentário de hoje, eu vou analisar um estudo ultra secreto sobre as forças cósmicas realizado em 1964 pelo Quartel-General Supremo das Forças Aliadas da Europa, e que houve um denunciante altamente credível que falou sobre ter visto esse estudo e descreveu o seu conteúdo. Isso é importante porque, como muitos de vocês sabem, houve uma iniciativa do governo Trump para divulgar arquivos sobre OVNIs. E o primeiro lote foi divulgado no site do Departamento de Guerra. E nele divulgaram o primeiro lote de arquivos sobre OVNIs, que eram essencialmente objetos que aparentemente não podiam ser identificados por análises de baixo nível. Eles não sabiam o que era aquilo. E então a ideia era que, ao divulgar esses arquivos ao público, talvez o público ajudasse a responder as perguntas sobre o que eram esses objetos. Além disso, foi prometido que, no futuro, mais arquivos sobre OVNIs serão divulgados em lotes subsequentes e que esses arquivos, presumivelmente, nos dariam uma ideia melhor do que está por trás do fenômeno OVNI. Espera-se que em divulgações futuras haja mais análises desses arquivos sobre OVNIs que foram liberados pelo Pentágono e pelo Departamento de Guerra durante o governo Trump. Vamos descobrir mais sobre a conexão extraterrestre, sobre a qual o próprio presidente Trump disse ter muito interesse. Os OVNIs que lançam luz sobre os fenômenos extraterrestres. Assim, espera-se que em algum momento no futuro, alguns dos documentos mais incriminadores sejam divulgados, dando uma ideia exata do que está por trás do fenômeno OVNI. Será vida extraterrestre? Seriam seres interdimensionais? Seriam seres do interior da Terra? Seriam seres das profundezas do oceano? O que mais? A questão é que esse tipo de pergunta já foi respondida na década de 1960, quando um estudo ultra secreto conduzido pela OTAN abordou muitas dessas questões. Portanto, as respostas já são conhecidas há mais de 60 anos. Quando você tem autoridades públicas, militares, dizendo nós não sabemos o que é, talvez eles próprios não saibam, porque talvez não tenham sido informados, mas sabemos que um estudo foi realizado e que apenas um número limitado de cópias foi produzido e distribuído aos principais comandantes militares e líderes políticos. Então, a pessoa que primeiro revelou isso foi o sargento Mor Robert Dean. Bob Dean foi alguém que eu entrevistei em 2006, em janeiro de 2006, eu fiz uma entrevista com Bob Dean, e isso já faz 20 anos. Na verdade, Bob Dean já faleceu, mas eu fiz algumas perguntas a ele sobre o que ele viu na sede da OTAN e se ele poderia responder a algumas das críticas que estavam sendo feitas por alguns críticos na época. E então meu artigo foi publicado na revista de Exopolítica, ainda está disponível online, e o título é Avaliação Secreta de OVNIs do Sargento Mor Robert Dean. E o esclarecimento dos fatos. E então, nessa entrevista que nós fizemos,
ele esclareceu algumas críticas que haviam sido feitas à sua avaliação por outros pesquisadores veteranos de OVNIs que queriam lançar dúvidas sobre a existência da tal autorização de segurança ultra-secreta e sobre a autenticidade da avaliação. O que eu quero fazer agora é mostrar trechos de um vídeo de apresentação que Bob Dean fez numa conferência em 93, ou seja, há 33 anos. Ele fez essa apresentação numa conferência, acredito que aconteceu na Inglaterra, não tenho certeza, porque a conta do YouTube não fornece detalhes sobre onde essa conferência foi realizada e onde essa apresentação foi feita. Mas aconteceu há 33 anos. E Bob Dean nos guia pela história desse documento ultrasecreto da OTAN, que envolve questões cósmicas, e dessa forma você consegue ter uma ideia do que está envolvido. Então eu vou apresentar o primeiro segmento, ao qual eu quero que vocês prestem atenção nessa apresentação específica da conferência Bob Dean. Em 1963, eu tive a sorte de ser designado para um lugar chamado Quartel-General Supremo das Forças Aliadas na Europa, localizado em Paris, França. Um acrônimo para SHAPE. Quando eu entrei em ação em 63, eu tinha autorização de segurança a nível cósmico. Na época, o termo ultrasecreto cósmico representava o nível mais alto de acesso autorizado nas forças da OTAN. E eu entendo que ainda seja assim. É o nível mais alto possível na OTAN, e eu fui designado para moldar o quartel-general no corpo de Rocking, nos arredores de Paris, num lugar que chamávamos de Choque, Centro de Operações da Sede Suprema. E em 63, eu tomei conhecimento de um estudo que havia sido iniciado em 61, um estudo militar com o apoio da OTAN, que o Marechal Thomas Pike, que era o vice-comandante supremo aliado na Europa, sob o comando do meu chefe, o general Lehman, havia iniciado em 61, para determinar exatamente o que diabo estava acontecendo com a questão dos OVNIs. Nos anos 50 e início dos anos 60, caso após caso, envolvendo grandes objetos metálicos circulares, voando em formações, obviamente sob o controle inteligente, sobrevoando a Europa Central, saindo da zona soviética sobre Varsóvia, sobre a Alemanha, sobre a França, virando para o norte, sobre o Canal da Mancha, desaparecendo nossos radares, sobre o Mar da Noruega, e em vários casos, pelo menos 3 casos que eu conheço pessoalmente. Nós, os soviéticos, quase entramos em guerra por causa desses objetos. Como muitos dos outros oradores já disseram aqui, em relação a outros comentários, os soviéticos pensavam que nos pertenciam e nós pensávamos que era deles. E num caso em particular, em fevereiro de 61, nós quase começamos a atirar uns nos outros. O Marechal Pike estava muito frustrado por não conseguir obter nenhuma informação sobre esses objetos, nem de Londres, nem de Washington naquela época. Porque tudo o que Londres e Washington enviaram para a sede da Força Aérea ia diretamente para a KGB em Moscou. Então aqui está Bob Dean nos dando um relato de como esse estudo ultrasecreto sobre a cosmologia foi conduzido, contando a história de que havia um marechal, líderes da OTAN, muito preocupados com esses avistamentos de OVNIs que vinham ocorrendo e que os soviéticos e os americanos não tinham certeza se eram de outro lado. E assim surgiu esse esforço para descobrir o que eram. Então, quando Bob Dean veio a público e falou sobre isso, não tenho certeza de quando foi que ele apareceu pela primeira vez. Acho que foi em 93 que ele surgiu pela primeira vez, mas no início dos anos 90 foi quando ele realmente surgiu. E quando ele começou a falar sobre essa autorização de segurança ultrasecreta cósmica, os céticos, incluindo aqueles que eu mencionei na minha entrevista,
com o sargento Moore, Bob Dean, disseram: não existe essa coisa de autorização de segurança ultrasecreta cósmica, você está inventando isso. E eis que pouco depois da revelação de Bob Dean, houve a confirmação de que, de fato, existia uma autorização de segurança ultrasecreta e que Bob Dean a possuía. Bob Dean descreveu a existência dessa autorização de segurança máxima muito antes de qualquer outra pessoa mencionar a existência de tal nível de segurança. E a OTAN usou isso, e ele tinha isso quando foi à sede da OTAN e viu esse documento chamado avaliação. Em um trecho posterior, Bob Dean descreveu mais aspectos da história desse documento. O chefe de segurança estabeleceu um estudo em 61 que durou 3 anos. Tomei conhecimento quando eu fui designado para lá e eu vi o estudo quando foi publicado em 64. Era um estudo militar chamado avaliação. Então, o documento passou a ser chamado de avaliação. Seu subtítulo era Avaliação de uma possível ameaça militar às forças aliadas na Europa. Esse foi o estudo mais aprofundado e completo que eu já vi. Algumas das mentes mais brilhantes da Europa, de algumas das melhores universidades, dos principais militares de toda a Aliança Ocidental, trabalharam nesse estudo para tentar determinar do que se tratava a questão dos OVNIs. Existe alguma ameaça envolvida? Se houver, o que nós faremos a respeito? O que poderíamos fazer a respeito? E uma vez que esse livro foi publicado, e foram publicadas apenas 15 cópias, Cosmic Top Secret, e como eu estava trabalhando na área de choque, eu tive a oportunidade de ler. Devo ser franco com você e dizer que, tendo visto e estudado essa coisa, isso mudou a minha vida. O cético curioso deixou de ser cético porque me dei conta pela primeira vez na vida de que aquilo era coisa séria, era real e literalmente mudou a minha vida. E então eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que eu aprendi enquanto estava envolvido nisso. Preciso lhes contar mais uma coisa, eu tenho que confessar isso. Eu sempre faço isso, compartilhando algumas dessas informações. Bom, então Bob Dean trabalhava no centro de operações da sede suprema e quando ele chegou lá em 1964, ele viu essa avaliação que tinha um nível altíssimo de segurança e ele só podia acessar quando trabalhava no quartel-general supremo das potências aliadas na Europa e no centro de operações. Ele descreve isso agora nesse vídeo posterior. Ele dá uma ideia mais precisa do que exatamente está incluído na avaliação. A espessura da placa era de 1 polegada, talvez mais de uma. O próprio estudo, em suas conclusões, foi apoiado por aproximadamente 8 anexos, documentos de apoio, estudos que corroboraram a pesquisa. Havia anexos sobre radar, efeitos eletromagnéticos, sobre análise óptica e de luz. Um belo anexo sobre análise fotográfica e holográfica. Havia pesquisa histórica e evidências. Eles recorreram a algumas das figuras mais importantes da Inglaterra, em Oxford, Cambridge, para analisar as evidências históricas e foram realizadas estudos de física atmosférica, análises biológicas, autópsias. Os 3 temas que considerei mais importantes na época foram os estudos psicológicos, seu aspecto sobre a raça humana, os efeitos e implicações sociológicas e provavelmente o que eu considero o anexo, estudo mais importante de todos em termos do seu efeito sobre a população mundial, as implicações e o impacto teológico.
Como eu disse, quando eu tive a oportunidade de ver isso, é um milagre eu não ter sido preso. Enfim, eu estava em estado de choque. Aí está Bob Dean falando sobre as implicações da avaliação em diversas áreas de interesse. A análise dos materiais biológicos também revelou a presença de substâncias. Estamos falando sobre a recuperação de naves com restos biológicos e que isso teve implicações em todos esses setores, especialmente no setor religioso, que era muito importante. Os líderes da OTAN queriam descobrir como isso nos impactaria em termos sociais, militares, econômicos e, claro, religiosos. É interessante notar que, em 1961, um estudo semelhante foi conduzido nos Estados Unidos e divulgado ao Congresso americano pela NASA. Esse estudo, conhecido como Relatório Brookings, descrevia as implicações e o impacto da descoberta de vida extraterrestre e observava que se a existência da vida extraterrestre fosse anunciada, haveria a possibilidade de colapso social, principalmente nas comunidades mais afetadas. Eles identificaram a comunidade científica como a mais afetada, que cientistas e engenheiros de longa data que acreditavam que as equações que lhes foram ensinadas nas universidades eram inviáveis, que estavam operando ou poderiam operar no universo, na verdade, eram inválidas, que seriam substituídas pelas equações dos extraterrestres ou da vida alienígena que havia sido descoberta. E então esse relatório da OTAN fez algo muito semelhante. Bob Dean passa a falar sobre as 4 principais conclusões de avaliação. Permita compartilhar com vocês algumas das 4 principais conclusões da avaliação de 64. E considerá-las em conjunto com o que vocês já aprenderam nas suas próprias pesquisas, bem como qual foi apresentado em filmes e conferências sobre OVNIs nos últimos 15 anos. Em 64, eles determinaram, pelo menos é o que consta no estudo da OTAN, e eu sei com certeza que essa é a conclusão a que nossas próprias forças chegaram já em 1949. Primeiro, o planeta Terra tem sido objeto de um estudo extenso, massivo, minucioso e detalhado por diversas civilizações extraterrestres. Isso por si só já chama a atenção. Em segundo lugar, essas civilizações demonstram uma tecnologia extremamente avançada, possivelmente centenas ou até milhares de anos à frente da nossa. Vai melhorar. Parece haver algum processo ou plano em andamento. Os estudos indicaram e demonstraram que o desenvolvimento de algum tipo de programa estava em andamento. E os dados coletados indicaram que o programa já durava muito tempo, centenas ou até milhares de anos. E alguns dos meus colegas pesquisadores e eu concluímos que isso já vem acontecendo há mais tempo. O estudo concluiu que não parecia haver uma grande ameaça militar envolvida em 1964. Se eles, quem quer que fossem malévolos ou hostis, não havia absolutamente nada que nós pudéssemos fazer, porque o nível de tecnologia demonstrado estava tão à frente de tudo que tínhamos em 64, que sentimos que se fossem hostis ou malévolos, o jogo estava perdido, tudo tinha acabado. Eu acho que você consegue entender o impacto que esse tipo de informação teve em mim, como um jovem militar de carreira. Isso mudou a minha vida.
Isso mudou tanto a minha vida que, a partir daquele momento, me tornei um ávido pesquisador de OVNIs. Eu li tudo que eu consegui encontrar. Eu meti o nariz em todos os documentos confidenciais que eu consegui encontrar. E tendo tido uma autorização de segurança ultra secreto, que não é pouca coisa nas Forças Armadas, eu aponto isso com orgulho. É preciso ter muita habilidade para lidar com situações extremamente secretas, como as de origem cósmica. Mas nos 30 anos seguintes, meti o nariz em tudo que eu pude encontrar. Me aposentei do Exército em 76. E como você sabe, naquela época eu já havia perdido muitos. Bob Dean descreve exatamente quais foram as conclusões do estudo da OTAN. Descobriram que os extraterrestres vinham estudando a humanidade há milhares, até mesmo centenas de milhares de anos, e que eram incrivelmente avançados. Essa foi uma conclusão a que se chegou no início da década de 60, a partir de estudos sobre o fenômeno OVNI. E então, na verdade, quando analisamos hoje as divulgações que estão sendo feitas no site do Pentágono, elas são muito superficiais quando comparadas com a conclusão da OTAN em 1964 de que eles sabem muito bem o que são os OVNIs, não havendo mais dúvidas sobre se são naves russas ou chinesas, que tipo de incógnita. Tudo isso já era de conhecimento geral. As implicações eram conhecidas pela OTAN. E esse documento é realmente fundamental para entender que o fenômeno OVNI já era compreendido há muito tempo pela comunidade de inteligência militar, que inclusive já havia registrado as suas conclusões em diversas análises realizadas em diferentes países, Estados Unidos em particular, e que essas análises acabaram sendo incluídas nesse documento ultrasecreto da OTAN sobre a geografia espacial de 1964. As avaliações estão disponíveis e remontam à década de 60 e até mesmo a períodos anteriores e mais antigos. E então, a ideia de que houve muitos OVNIs voando por aí e que os militares ainda estão perplexos sobre o que são eles é um absurdo. E Bob Dean, você sabe, dado o seu excelente histórico militar, ele se tornou o posto mais alto num oficial alistado pode alcançar no Exército dos Estados Unidos. Ele se tornou sargento-mor de comando, portanto, ele é alguém muito confiável. E então, vamos reproduzir outro trecho da entrevista de 93, onde ele faz uma apresentação numa conferência e ele fala sobre uma espécie extraterrestre que consegue se misturar com a humanidade. Em 76, tínhamos conhecimento de 4 amigos meus em Langley, me disseram que sabemos de pelo menos uma dúzia, talvez 20. As estimativas que eu ouvi na Europa de pessoas profundamente envolvidas em pesquisas sérias que indicam que são bem mais de 100 entre os que estão aqui, os que estão chegando, os que estão indo embora. Um deles não está indo embora. Alguns deles estão aqui, estiveram aqui e continuarão a ficar aqui. Em 76 nós sabíamos, essa é uma das coisas que realmente incomodou os generais, que um daqueles grupos era exatamente como nós. Exatamente igual a gente. Eles podiam vestir um casaco, gravata, vestido, terno, sentar ao nosso lado num restaurante, num avião, e você nunca perceberia, você jamais saberia. E se você acha que isso não incomodou os militares profissionais, que são por natureza paranoicos, porque somos treinados para ser, e eu digo isso por experiência própria, fomos treinados para ser paranoicos. Era de natureza do nosso negócio. Eu sei que Wendell dirá que o ponto de vista militar é um ponto de vista paranoico. A ideia que existisse uma civilização inteligente, com alta tecnologia avançada, vindo de algum lugar distante, aqui no nosso meio, os deixava furiosos. Mas imagine que alguém poderia estar andando pelos corredores da sede que não fosse literalmente humano, ou que poderia estar andando pelos corredores do Pentágono.
Nossa, Deus nos livre, na Casa Branca, enfim. Meu Deus, esse pesadelo não acaba nunca. Eles eram exatamente como nós. E alguns dos contatos que tivemos com o governo, nos quais conversamos com eles, comprovavam isso propositalmente, sem dúvida alguma. Realmente, eu quero enfatizar aqui que o que ele disse é crucial para a compreensão do fenômeno extraterrestre dos OVNIs. Já se sabia, em 1964, que existiam pelo menos 4 raças, e uma delas se parece tanto conosco que poderia se misturar à humanidade, infiltrar-se, entrar, ocupar posições nas Forças Armadas ou em círculos políticos, sem que ninguém soubesse que eram extraterrestres. E ele foi um dos primeiros, não sei se foi o primeiro, mas um dos primeiros a revelar que extraterrestres estavam caminhando entre nós. E isso foi em 93. Qualquer um deles pode vestir um uniforme militar, e você nunca saberá. E isso deixou os generais furiosos, afetou um general de 4 estrelas da Força Aérea que conheci em 1964. Ele acabou se aposentando pouco tempo depois. O vice-comandante da Força Aérea chamava-se Robert Lee. Ele trabalhou para o general Lemser. Ele foi vice-comandante da Força Aérea dos Estados Unidos em 64. É um velho amigo de Curtis Lames. Ele mascava charuto, estudaram juntos. Lame, como você deve se lembrar, era o general-comandante do Comando Aéreo Estratégico do Bob Lee. Era um excelente soldado, era um excelente aviador militar. Condecorado, muito respeitado. Quando ele leu a avaliação, o seu auxiliar me contou que o velho se sentou, jogou o chapéu do outro lado da sala e disse: meu Deus, você sabe o que isso significa? Pense por um momento. Tudo o que temos, nossos mísseis, satélites, foguetes, aviões, a bomba de hidrogênio, tudo que nós temos e do qual nos orgulhamos, não significa nada. E foi um choque para o velho. Isso o afetou profundamente. Ele não estava preparado para isso. E, de fato, pediu aposentadoria pouco tempo depois. O efeito psicológico sobre ele foi horrível. Mas agora, considere por um momento que temos sistemas de inteligência. Temos sistemas de inteligência avançados de alta tecnologia, entrando e saindo, alguns deles permanecendo aqui, entre nós, intimamente envolvidos, interrelacionados conosco, por não apenas centenas, mas milhares de anos. Meu Deus, você consegue imaginar as implicações? Como um governo eleito pode ir à televisão um dia e dizer ao povo que essa é a conclusão a que chegamos? Há muitos anos. Então, Bob Dean está apenas descrevendo o impacto sobre altos oficiais militares e até mesmo outros de alta patente ou patente superior nos círculos políticos. A verdade é que alguns extraterrestres estão entre nós, pertencentes a civilizações milhares de anos mais avançadas que a nossa, que vêm se misturando com a gente, nos observando há milhares, centenas de milhares de anos. E esse choque psicológico foi suficiente para forçar algumas dessas pessoas a se aposentarem precocemente, porque o fenômeno era tão vasto, tão grande, que esses extraterrestres realmente estão entre nós e podem se infiltrar ou alcançar altos cargos. E os altos escalões militares e políticos não saberiam quem entre eles era um extraterrestre com aparência humana ou não. Bob Dean disse que a avaliação também descreveu os resultados das operações de repercussão de destroços de OVNIs e engenharia reversa na década de 60. Então, vamos reproduzir um trecho da sua apresentação na conferência que descreve isso também. Eu estou falando brevemente sobre o que está acontecendo em Groom Lake. Temos tecnologia extraterrestre lá.
que recebemos de duas fontes distintas. Parte do equipamento foi recuperada como resultado de vários acidentes. Sabemos do acidente em Roswell, não duvidem nem por um momento que aconteceu, é tudo verdade. Houve um acidente em Kingman, houve um acidente em Aztec, houve acidentes por todos os Estados Unidos, nos arredores de Los Angeles, acidentes no estado de Washington, alguns anos atrás, alguns acidentes no México, dos quais recuperamos o equipamento. Nós só recuperamos o equipamento, como também corpos, alguns mortos, outros vivos. Os vivos foram mantidos vivos por um bom tempo. Corre o boato de que pelo menos um deles ainda está vivo. Essa é uma história. A outra história é que tem 25 ou 30 daqueles pequenos aviões lá em Groom Lake, a cerca de 20 níveis abaixo da base S4, que estão trabalhando conosco e nos forneceram equipamento. E não estamos apenas juntando peças, mas também voando com as aeronaves, com os protótipos. Quando a NBC esteve lá há alguns meses, não lembro da data exata, eles estavam fazendo uma pequena continuação da história da Aurora, porque as pessoas estavam perguntando o que diabo estava acontecendo em Los Angeles. Toda quinta-feira às 7 da manhã eles enviaram uma equipe para lá, não conseguiram nenhuma foto da Aurora, porque a Aurora não decola de Groom Lake, ela decola de outra base, cerca de 160 quilômetros a noroeste de Groom Lake, além de Tonopah. Isso é muito significativo que ele acabou de dizer, que essas naves, esses protótipos que estavam sendo testados foram obtidos por meio de engenharia reversa, a partir de naves recuperadas. Ele mencionou o SR-74, o projeto Aurora, que era algo classificado no mais alto nível e que foi um produto de algumas dessas tentativas de engenharia reversa. Agora, há uma testemunha chamada Niara Isley, que estava estacionada no campo de testes de Tonopah de 1981 a 84. Ela viu alguns desses protótipos de discos voadores que estavam sendo testados na época. Ela descreveu as consequências disso em termos de tipo de punição, trauma, que ela sofreu porque queriam impedi-la de se lembrar disso. Então, você sabe que isso é algo muito significativo, que o campo de teste de Tonopah era um lugar onde algumas dessas naves estavam sendo testadas. Vamos continuar. O que eles fizeram enquanto estavam lá foi tirar algumas fotos incríveis. O repórter da NBC com a câmera disse: meu Deus, o que parece que estamos vendo aqui é algo que está violando todas as leis conhecidas da física, como um OVNI. E lá está aquele pequeno groomer no filme circular. E a ampliação mostrou que ele era um tanto metálico. Lá está ele subindo, pairando, dando voltas, descendo, começando em uma velocidade muito alta, voltando, fazendo todo tipo de coisa que aeronaves tradicionais não conseguem fazer. E então, lá no seu laboratório secreto de 50 bilhões de dólares, temos equipamentos que estão voando, aparentemente. Temos uma relação com um grupo alienígena por lá. Rumores de que eu ouvi de pessoas confiáveis, que eu acredito que agora temos um relacionamento com pelo menos 3 grupos diferentes. Não apenas aquele que se parece conosco, mas também os narigudos, os greys. E essa coisa fica cada vez mais curiosa, como disse Alice no País das Maravilhas. O que nosso governo está aprontando? Que tipo de envolvimento eles têm com inteligência alienígena? E por que é importante prestarmos atenção e tentarmos entender o que está acontecendo aqui? Então, aí está Bob Dean explicando o que está acontecendo com o fenômeno extraterrestre. Conforme avaliado nesse documento de 1964, vamos considerar onde estamos no momento com os arquivos atuais que estão sendo divulgados. Temos membros do Congresso pedindo
que mais arquivos sejam divulgados pela comunidade de inteligência, pelo Departamento de Guerra. Temos o Poder Executivo da Casa Branca dizendo: divulguem esses arquivos, queremos saber o que está acontecendo. Nós sabemos o que está acontecendo. Sabemos por Bob Dean e tantos outros que a análise desses OVNIs foi feita nas décadas de 50, 60. Eles sabiam muito bem do que se tratava o fenômeno. Estudos e relatórios foram feitos e a avaliação foi concluída em 1964. Bob Dean afirma que 15 cópias foram feitas e distribuídas a oficiais de alto escalão da OTAN. E então, quando analisamos a situação atual, temos membros do Congresso como Tim Burchett, Eric Barson e Ana Paulina Luna, todos pedindo arquivos sobre OVNIs, pedindo que sejam divulgados. Temos membros da comunidade de inteligência como David Grush, Lois Alessandro e outros, dizendo: eu participei deste ou daquele programa. E nós sabemos que esse fenômeno existe. Portanto, nós temos vários oficiais de alto escalão apontando que sabem ou estão buscando documentos referentes à verdade sobre OVNIs, vida extraterrestre. Então, o que eu recomendo para eles? O primeiro passo é considerar o testemunho de pessoas como Bob Dean, que remonta a 93 e revelou a existência de um documento ultra secreto da OTAN sobre assuntos cósmicos. Encontramos grande parte da análise sobre o fenômeno. Ali podemos discutir a realidade da presença de extraterrestres entre nós. Não se trata apenas de afirmar que o fenômeno OVNI é real. Houve operações de recuperação de destroços, engenharia reversa. Mas também se sabe que extraterrestres têm se encontrado e interagindo com autoridades de alto escalão. A avaliação descreve isso e que alguns deles estão realmente entre nós, pois são muito parecidos com a gente. É por isso que precisamos começar a analisar esse tipo de avaliação encontrada em vários documentos. Portanto, aguardo ansiosamente a divulgação de mais documentos desse tipo. Mas o processo apenas começou com esse primeiro lote de documentos divulgado pela Casa Branca de Trump e pelo Departamento de Guerra. E à medida que recebemos mais lotes, esperamos obter mais informações, análises que foram conduzidas secretamente. Não queremos apenas mais vídeos e fotos de OVNIs ou documentos que simplesmente se referem a alguém que viu um OVNI. Queremos as análises, queremos as avaliações. Elas já foram feitas. Sabemos que a avaliação da OTAN foi realizada em 1964, ao longo de um período de 3 anos. Outras avaliações semelhantes foram feitas. O que nós queremos é a divulgação desses documentos com o depoimento de Bob Dean. Sabemos que existe pelo menos uma avaliação conduzida pela OTAN. Precisamos descobrir o que aconteceu desde então. E isso deveria estar no topo da lista de documentos solicitados por membros do Congresso e pela Casa Branca de Trump. Isso nos dá uma ideia de onde precisamos procurar. Quanto ao que farei no futuro, eu vou realizar um webinário sobre esses assuntos. Vou abordar os últimos desenvolvimentos relacionados à divulgação de documentos que o Pentágono vem realizando, mas também analisando depoimentos como o de Bob Dean, observando e analisando esses relatos. O que eles nos dizem sobre esse fenômeno que não nos é revelado nos documentos divulgados pela Casa Branca. Isso acontecerá no dia 30 de maio. Você pode se inscrever no meu site, exopolitics.org. Você pode se inscrever pelo Crowdcast, que é a plataforma que eu vou usar para
esse webinário, ou como membro do Patreon, se você se inscrever num determinado nível. Você vai receber um desconto significativo, ou até mesmo a inscrição gratuita. Acesse meu site no Patreon, patreon.com/MichaelSala. Isso para o comentário de hoje. Obrigado por assistir. Eu espero fazer mais vídeos como esse no futuro. Aloha!